Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre ministério de misericórdia, o chamado para a estrada de Jericó. O nosso texto bíblico, que tem baseado o nosso aprendizado a respeito desse ministério, é a parábola do bom samaritano. E a ideia é nós sempre relermos ele no início das nossas aulas para que a gente memorize, esse ensino do Senhor Jesus Cristo a respeito desse tema. O tema da aula de hoje é assim: doar e guardar, uma vida equilibrada. A gente tem que olhar para esse aspecto desse modo, e tem muito a ver com o verso 35 da parábola, onde nós vemos que no dia seguinte, aquele samaritano, ele pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro, mandou que cuidasse daquele homem que estava quase morto à beira da estrada, e que ele pagaria tudo, quando voltasse. Certamente isso foi custoso para ele, e nos dá um exemplo aí a respeito desse tema. Doar e guardar uma vida equilibrada. Vamos lá? Vamos ler o texto novamente. A parábola diz assim. Eu vou ler desde o início, da conversa ali de Jesus com o perito na lei. Verso 25 do capítulo 10. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, ou compaixão em algumas versões. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. A síntese da aula de hoje, irmãos, é a seguinte: o cristão deve ofertar sacrificialmente até baixar o seu padrão de vida. No entanto, a oferta deve ser de acordo com o chamado e as oportunidades desse ministério. O cristão também deve ser um bom mordomo de seus bens, de modo a não se tornar um fardo para a sua família e nem ser dependente dela. O autor do livro hoje traz essa síntese como o resumo ali daquilo que nós vamos estudar a respeito disso. Por certo, o serviço que o samaritano prestou àquele homem lhe custou bem caro, certo? Imagine, um homem estava como? Quase morto. Cuidar de um quase morto é barato? Geralmente ele demanda de cuidados intensivos, que a gente conhece hoje como UTIs, Ficar numa UTI demanda cuidados que são muitas vezes custosos. E aquele homem fez o quê? Ele deu o atendimento emergencial, ele passou o óleo, ele enfaixou ali as feridas, ele providenciou transporte, Ele pegou do seu próprio bolso ali o seu meio de locomoção, o seu automóvel na época, colocou o homem lá, levou para onde? Para uma hospedaria, pagou por aqueles custos, ou seja, não foi barato. Por certo, não foi um investimento que lhe custou pouco.
E fica evidente por essas demonstrações do samaritano nessa parábola que ele deixou os seus planos de lado para cuidar daquele homem que estava quase morto à beira da estrada. Imagine, aquele homem estava numa estrada, então ele estava rumo a um destino. E no seu destino, o que ele encontrou? Aquele homem. E o que ele fez? Ele parou, ele deixou os seus planos, a sua rota, o seu planejamento de lado, para fazer o quê? Para ajudar, para ser misericordioso com aquele homem. Mas ainda, além de ajudá-lo, ele estava arriscando a própria vida. Lembra que a gente falou lá no início desse estudo? A estrada de Jerusalém para Jericó era conhecida como uma via sangrenta. Além, pelo aspecto de ter ladrões lá, porque era geograficamente uma ladeira. Era muito íngreme e uma pouca distância em quilometragem. Ou seja, ele parou ali arriscando a sua própria vida no meio de uma estrada muito perigosa para exercer esse ministério de misericórdia. Imagine se os ladrões retornassem quando ele parou para ajudar aquele homem. O ministério dele teria custado mais caro ainda. A Bíblia nos fala, né, que ele teve todo esse cuidado, levou o samaritano o homem que estava quase morto para a hospedaria, pagou por tudo aquilo. Provavelmente um homem que estava quase morto, o tratamento dele é muito rápido. 2 dias ele estaria bem? Não. Provavelmente ele ficou por vários dias, né? Lá, a Bíblia não nos fala, mas nós acreditamos que provavelmente ele tenha arcado com essas despesas enquanto aquele homem estava na hospedaria. E ele fala ali que eu pagarei todas as despesas dele, ou seja, por quanto ele tivesse necessidade, aquele homem exerceria misericórdia. Isso nos dá uma figura de que o ministério de misericórdia, irmãos, é custoso. Quando o empresário fala assim, eu fiz uma doação lá no escritório, a sua atitude muitas vezes é meramente simbólica. E é muito diferente do espírito de misericórdia cristão. A Bíblia ela faz várias afirmações de que não basta ofertar aos pobres. A Bíblia nos esclarece que nós devemos ofertar generosamente. Foi esse um dos tópicos que nós estudamos na aula passada. O pastor comentou um pouco disso, a respeito do perdão também, com abundância. Em Deuteronômio 15, do 7 ao 8, nós lemos assim: quando algum de teus irmãos for pobre, em qualquer das cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o coração, nem fecharás a mão para teu irmão pobre. Pelo contrário, abrirás a mão para ele e certamente lhes emprestará o que ele precisa, o suficiente para a sua necessidade. A tradução ARC, ela diz o seguinte: abrirás de todo a sua mão, quanto baste para a sua necessidade. Paulo também falando sobre esse tema, ele dá a entender que uma oferta pífia não é apenas um sinal de mesquinhez, mas também significa avareza de nossa parte. Deus exige de nós, irmãos, mais do que um desembolso significativo dos nossos recursos materiais para socorrer os necessitados. Nós somos impelidos a nos entregar por aqueles que precisam com todo o nosso ser, com o nosso coração e com a nossa mente. O Salmo 51 fala assim: bem-aventurado é aquele que considera o pobre. Um comentarista a respeito desse verso do salmista, ele fala assim: a palavra considera, ela é notável, porque ela tem relação aqui com a sabedoria prática de um homem de negócios. Ou seja, considerar o pobre tem a ver e implica em pensar cuidadosamente sobre a situação daquele que tem necessidades, em vez de simplesmente ajudá-lo de modo superficial. Portanto, nós devemos analisar a situação daquele que tem necessidades e descobrir maneiras, sim, de levá-lo à independência financeira. E para que isso aconteça, isso requer de nós investimento pessoal, de tempo, de energia, mental e muitas vezes até emocional. Deus busca de nós um coração generoso e espontaneamente disposto a ajudar os necessitados. Sem esse coração, o que nós entregamos não é aceitável. Simplesmente
ofertar, não é isso que é sinônimo de misericórdia, como nós estamos estudando aqui. Então agora eu tenho uma pergunta. Será possível, então, que a maioria de nós aqui, por exemplo, cristãos de classe média, abracemos o ministério de misericórdia sem alterar radicalmente o nosso estilo de vida? Olhando para essa misericórdia que Deus nos chama através de sua palavra. Será possível abraçar o ministério de misericórdia sem alterar drasticamente ou radicalmente o nosso estilo de vida? Pergunta importante para a nossa reflexão. O autor aqui, ele busca responder essa pergunta olhando para evidências bíblicas e também para alguns proponentes da história, cristãos, né, servos fiéis que viveram na antiguidade, como eles olharam para essa ótica a respeito desse equilíbrio entre doar e guardar, para que nós possamos aplicar isso também em nossas vidas. O autor escreveu esse livro nos anos 70, lá nos Estados Unidos. Então ele tinha uma realidade um pouco diferente da nossa, mas os aspectos que ele diz aqui são muito interessantes. A primeira exemplo que ele faz, ele usa aqui, olhando para essa questão dos proponentes, né, modernos e históricos a respeito de, será que o cristão tem que alterar o seu estilo de vida para de fato exercer essa questão da misericórdia? Olhando para um termo que chamado, né, de que os cristãos levem uma vida simples. O ensino básico dos cristãos que no passado falaram sobre isso é de que o cristão deve entregar ao Senhor e aos necessitados todos os seus bens materiais, conservando apenas o imprescindível. Ele fala aqui sobre um dos maiores defensores a respeito dessa ideia, que se chama Ron Sider. Ele propõe o que chama de dízimo gradual. Esse dízimo aumenta na proporção que os rendimentos da pessoa aumentam. Sider dizia, ele olha aqui para os Estados Unidos, lá nos anos 70, que uma família de 5 pessoas, tudo que passasse de $14.850 deveria ser ofertado. Ele está olhando lá para uma família nos Estados Unidos, em 1977. Esse teólogo incentivava as famílias a viver de modo comunitário, de ficar há 2 a 3 anos sem adquirir roupas, abaixar drasticamente o padrão de vida, e com isso ter condições de doar de 20% a 50% da sua renda ao Senhor e aos necessitados. Ele diz até que, nesse contexto, algumas igrejas que foram construídas com base nesses princípios viviam em casas, por exemplo, que pertenciam à igreja. Eles dividiam, compartilhavam seus carros. A comida que essa igreja, essa comunidade de fé, ela adquiria, também fazia isso de modo comunitário. Isso fazia com que os custos para que essas famílias subsistissem ficassem muito menor e eles pudessem, então, ofertar ao Senhor e aos necessitados esse percentual, né, diferente da sua renda. O autor aqui também nos lembra que outro defensor desse estilo de vida simples foi John Wesley. John Wesley foi um dos fundadores, né, da igreja metodista, lá na Inglaterra, no passado. E ele, quando morreu, deixou apenas um casaco e 2 colheres de chá de prata. Apesar de, no final da sua vida, ele ganhar mais de 1.400 libras anuais com a venda dos seus sermões e dos seus livros. E isso aconteceu, ele terminou assim no final da sua vida com tão poucos bens, né, em sua propriedade, porque ele, segundo os seus biógrafos, né, ele não gastava mais de 30 libras por ano para viver, mesmo quando a sua renda aumentou mais de 40 vezes. Wesley sentenciou, fala do próprio John Wesley, né? Se eu deixar para trás 10 libras, você e o mundo inteiro darão testemunho de que vivi e morri como ladrão e salteador. Ele também fala de um outro servo de Deus que viveu com base nesses princípios de uma vida simples, que é chamado de George Miller de Bristol. Esse homem, ele viveu na Inglaterra, e quando ele morreu, ele tinha apenas $850. Contudo, estima-se que durante a sua vida ele doou mais de $180.000 à obra de Deus.
O conceito desse estilo de vida simples não ficou restrito também a esses homens que eram conhecidos, né, pelo fato deles terem interpretado que, por mais que eles tivessem muitos rendimentos, eles abriram mão disso, vivendo uma vida simples, e compartilharam isso com aqueles que necessitavam. Isso também era um ensino muito comum em muitas igrejas durante o século XVIII e XIX. O pastor e compositor John Newton, ele escreveu uma carta muito interessante a um jovem pai de família que desejava saber quanto ele deveria ofertar aos pobres. E logo de início nessa carta, Newton ele expressa o seu desagrado com o jeito mundano da maioria dos cristãos de lidar com as questões financeiras. Me chamou muita atenção o modo que ele escreveu essa carta. Vou ler aqui. Geralmente, em primeiro lugar, tomamos providências para nos abastecermos o máximo possível de bens de primeira necessidade, de comodidades e de não poucos refinamentos dessa vida. Está em primeiro lugar. Depois, buscamos fazer um bom pé de meia. Como se diz, para quando olharmos para os nossos filhos e familiares, aquietarmos o nosso coração dizendo: eles estão bem cuidados. Depois de conseguirmos tudo isso e mais um pouco, talvez nos contentemos, por amor a Cristo, em ofertar aos pobres uma parte insignificante do que nos sobra, 10 ou 20% do que gastamos ou entesouramos para nós mesmos. Ora, será que nesse aspecto fizemos mais do que os outros? Multidões de pessoas que nunca ouviram do amor de Cristo agem da mesma forma. Mexeu comigo. Essa carta que ele enviou a esse jovem pai de família que desejava saber quanto ele deveria ofertar aos pobres. Então, depois, na continuidade do seu ministério, esse pastor John Newton, ele estabelece ali duas diretrizes para o ministério de misericórdia. A primeira que esse pastor orienta, a primeira diretriz é que nós devemos escolher um padrão de vida que seja apenas decente. As necessidades mais básicas da vida, ou seja, tudo tirando as comodidades e os refinamentos, devem ser o padrão pelo qual nós devemos viver. Além disso, nós devemos gastar com os pobres o mesmo que nós gastamos conosco, centavo por centavo. Era a interpretação que ele tinha à luz das Escrituras. Em outras palavras, para esse teólogo, nós deveríamos ofertar metade da nossa renda disponível. Ou seja, o que nós gastamos conosco, nós deveríamos também ofertar àqueles que têm necessidade. De certa forma, esse plano ele é até um pouco menos austero do que o proposto por Sider, que é aquela ideia da vida simples que nós falamos no início. Mas esse é um desafio tanto para o nosso estilo de vida. Além de propor essa diretriz de que nós deveríamos escolher um padrão de vida que fosse apenas decente, John Newton também fala que a segunda diretriz é que ele nos desencoraja a recebermos ou entretermos amigos ou outras pessoas que não sejam pobres. Isso também me chamou a atenção. E se os irmãos puderem abrir aí, Lucas 14, do 12 ao 14, esse é o texto pelo qual John Newton se baseia, olhando para esse aspecto, essa diretriz que ele fala sobre gastar dinheiro, investir recursos para receber aqueles que não carecem. Lucas 14. Eu vou ler do 1 ao 14, para entender melhor o contexto. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, você não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou uma parábola
Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha o convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide quem? Os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Newton diz assim: diga para os seus amigos que você ama eles, mas explique que você não pode recebê-los. Era uma visão um tanto quanto inusitada a respeito dessa porção da Escritura. Na interpretação de Newton, ele fala assim: chegamos a quase pensar que Lucas 14, do 12 ao 14, não faz parte da palavra de Deus. Newton acreditava que a Bíblia nos manda alimentar e hospedar os estrangeiros e os pobres em nossa própria casa. Mas ele parece mais moderado em sua conclusão. Ele fala assim: eu não acho errado receber amigos. Mas se essas palavras, as que Jesus acabou de falar aqui, não nos ensinam que em algum aspecto nós temos de dar preferência aos pobres, então eu não sei o que elas estão dizendo. Resumindo, Newton admoestou os cristãos a pegarem o dinheiro que gastariam para receber e entreter os seus amigos e a usá-lo no ministério para suas famílias com os pobres. Interessante essa interpretação, essa ótica a respeito dessa passagem da Escritura. Newton insistia em um estilo de vida simples. Ele também, com isso, não estava querendo dizer que toda a quantia que nos sobrasse por um estilo de vida simples deveria ser simplesmente colocado na poupança para acumularmos uma boa quantia e termos segurança. Ele diz assim: alguém talvez pergunte, então você não se importa que a esposa ou os filhos fiquem desprovidos? Muito ao contrário, eu gostaria que você cuidasse muito bem disso. E atenção, as Escrituras nos apresentam um caminho mais excelente. Se tivesse algum dinheiro sobrando, você me faria um empréstimo? Se eu garantisse que eu pagaria na data combinada? Sim ou não? Se alguém nos garantisse que pagaria na data combinada, provavelmente nós emprestaríamos. O que nos diz Provérbios 19 e 17? Quem pode ler para mim? Provérbios 19 e 17. Quem achou pode ler. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício. O que você acha desse versículo? Ele é ou não é a palavra de Deus? Muito bem. Eu ouso apostar em nossa amizade tudo o que tenho. Se você agir conforme essa máxima que está na palavra de Deus, em espírito de oração e fé, e tendo em vista somente a glória de Deus, jamais você ficará decepcionado. Quem empresta aos pobres, empresta ao Senhor, e Ele lhe retribuirá o seu benefício. John Newton aconselhou aquele jovem pai de família a escolher um padrão de vida que exigisse o mínimo possível de coisas materiais, a pegar o dinheiro destinado ao entretenimento e a usá-lo no ministério da família para com os pobres, e a fazer da generosidade aos pobres uma prioridade acima da poupança e da aposentadoria. Esses conselhos, são fortes indicações que não só Newton, mas como outros
servos fiéis do Senhor ao longo da história interpretaram esse equilíbrio, né, da administração entre doar e guardar desse modo. Mas os cristãos divergem bastante quanto a essas questões que nós estamos discutindo. Não é um tema simples, não é um tema que há unanimidade. Contudo, há muitos cristãos que interpretam esse modo de forma muito clara e veem que, de fato, esse é o chamado para a nossa vida como cristãos. John Wesley, em um sermão baseado em Mateus 6, 19 a 23, que é aquele que fala para nós não ajuntarmos tesouro na terra, ele afirma claramente que o cristão que possui mais do que o suficiente para suprir as necessidades básicas da vida, nega o Senhor de forma aberta e costumeira. Conquistou para si riquezas e o fogo do inferno. Para mim também foi uma expressão muito forte. Outras pessoas têm dificuldade para interpretar esse ensino de Jesus dessa forma. Ele até dá um exemplo aqui. Tem um teólogo chamado David Chilton. Ele fala assim: a única exigência de Deus é que entreguemos 10% de nossa renda. Uma vez que cumpramos a exigência, nada mais nos é exigido. De acordo com esse pensamento, ninguém, não importa o tamanho da sua riqueza, é obrigado a entregar mais do que o dízimo. Esse conceito, ele rejeita totalmente tudo aquilo que nós acabamos de ver a respeito desses teólogos, desses servos de Deus, como eles estavam vivendo no momento das suas vidas. Mas então, o que a Bíblia nos diz sobre viver com simplicidade? A Bíblia nos fala claramente para que nós sejamos moderados. Não faltam versículos bíblicos nos incentivando, nos levando a um estilo de vida moderado. Em Hebreus 13, 5, nós lemos: seja a vossa vida isenta de ganância, e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei e jamais te desampararei. Para ser feliz, nós temos de nos livrar do amor ao dinheiro e da cobiça, aqui definida como um impulso contínuo de elevar o nosso padrão de vida. Entretanto, Hebreus 13:5 não é muito explícito sobre qual é esse padrão. Mas Timóteo 1, capítulo 6, dos versos 6 a 9, é muito mais claro. Paulo fala o seguinte: de fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas. Para alguns comentaristas, a melhor tradução desse trecho que Paulo fala a Timóteo ali seria alimento e abrigo. E aqui Paulo está dizendo que precisamos de um padrão suficientemente simples para manter a nossa saúde. Tendo isso, nós, como cristãos, poderíamos ficar satisfeitos. E esses textos é os que guiavam também John Newton quando ele desafiava os cristãos a estabelecer um padrão de vidas apenas decente, e aqui usa até as expressões que tenham alimento e roupa, não investindo pesado em poupança e aposentadoria, pois nada podemos levar. Pois Deus é a nossa aposentadoria, num aspecto de que em Hebreus ele fala que nunca te deixarei e jamais te desampararei. Os dois versículos dizem que devemos nos contentar, esses versos que nós acabamos de ler. Verbo que significa sentir uma satisfação genuína da alma. Não há ansiedade, não há lamento corrosivo, nem ressentimento contra quem possui as comodidades e os refinamentos desta vida. Não é isso que o autor está querendo dizer aqui. A diferença entre cristãos e não cristãos é a confiança de que Deus proverá as coisas materiais. Quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade também colherá generosamente. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Conforme está escrito: distribuiu, deu aos pobres,
a sua justiça permanece para sempre. Isso é uma referência a 2 Coríntios 9, 6, 8 e 9. Isso quer dizer que os cristãos não têm motivo para ganhar dinheiro e aumentar o seu patrimônio? De jeito nenhum. O motivo principal do cristão é ser excelente em seu trabalho para a glória de Deus. A Bíblia nos manda trabalhar com afinco e habilidade como forma de glorificarmos a Deus e servirmos ao próximo. E em geral, quando nós nos dedicamos ao trabalho, o que acontece? Na maioria das vezes isso resulta num aumento da nossa renda. Embora esse não seja o objetivo principal do cristão em trabalhar. Porque está lá em Provérbios 23, 4. Não labutes para alcançar riqueza. O segundo motivo do cristão para aumentar o rendimento, talvez, além desse, para glorificar a Deus, também tem que ser frutífero em boas obras. Paulo, ao falar sobre ladrões que se converteram, diz: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Nós devemos acumular riqueza precisamente para fazer obras de misericórdia e expandir o reino de Deus. As riquezas não devem ser acumuladas para nós. As nossas riquezas devem ser utilizadas com o objetivo principal de exercer misericórdia e expandir o reino de Deus. E talvez, olhando para esse aspecto, alguns possam concluir que o rico deve doar todo o seu dinheiro imediatamente e que a riqueza substancial é um sinal de maldade e de falta de caridade. No entanto, essas conclusões, irmãos, não têm apoio na Bíblia. Um cristão rico não significa que ele não é misericordioso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O ensino bíblico sobre riqueza, ele é equilibrado. Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele afirma que os que querem ficar ricos caem em armadilhas. Mas logo adiante, no mesmo capítulo, ele diz: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para dela desfrutarmos. Ordena aos ricos que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida, a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, de 17 a 19. Paulo falou aqui nesses versos que os ricos deveriam deixar de enriquecer? Não. O que ele disse pressupõe que eles continuariam com a mesma condição financeira. Mas no caso de cristãos que fossem ricos, a sua condição se transformaria num chamado, numa espécie de dom espiritual para usar essas riquezas que lhe foram atribuídas para exercer o ministério de misericórdia e expandir o reino de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que os ricos são instruídos a desenvolver uma teologia saudável sobre a sua riqueza. A riqueza vem de quem? Vem de Deus. Então, por isso, o rico, em primeira instância, Paulo fala ali que eles não deveriam ser arrogantes, porque a sua riqueza vinha de Deus. E as pessoas muitas vezes têm dificuldade em acreditar que Deus concede riquezas. Sim, Deus concede riquezas. A habilidade e a dedicação ao trabalho geralmente são formas pelas quais Deus concede riqueza aos seus servos. Mas muitas vezes, infelizmente, pessoas ricas acreditam que os seus recursos vieram pelas suas próprias mãos. Isso é perigoso, por isso Paulo admoesta a esses homens: tenham cuidado, não sejam arrogantes, porque a sua riqueza não vem de vocês,
ela é uma dádiva de Deus. Em segundo lugar, os ricos deveriam usar o seu dinheiro para se enriquecer de boas obras. Curioso, Paulo usa essa expressão, né? Os ricos deveriam se enriquecer de boas obras. A ênfase que ele usa está especificamente nessa palavra, enriquecer. Não é um mero simbolismo. Paulo está admoestando e lembrando as palavras do Senhor Jesus quando ele disse: vendei vossos bens e dai esmolas, fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Riqueza disponível que não é usada na obra de Deus ameaça as próprias raízes da vida espiritual do cristão. O cristão deve se enriquecer, mesmo aqueles que são ricos, de boas obras. Usar os seus recursos, aquilo que Deus tem disponibilizado a eles para exercer o ministério de misericórdia. Mas o autor até comenta aqui que há uma grande questão, né? Em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala nos versos 6 a 9, né, que a riqueza ela é perigosa, e ao mesmo tempo ele fala que os ricos são utilizados para expandir e abençoar por meio dessas obras de misericórdia a igreja de Deus. Como harmonizar isso, né? Esses ensinos de Paulo? Como é que Paulo manda os cristãos se contentarem com uma vida simples e ao mesmo tempo fala que os ricos receberam um chamado especial por meio de suas riquezas a abençoar aos demais? Paulo não está aqui ensinando duas coisas distintas ou também querendo falar com grupos de pessoas diferentes. Não. Ele não está instituindo padrões diferentes para essas explicações. Nós temos que concluir que, embora existam cristãos ricos, não deve haver cristãos ricos que se esbaldam na sua riqueza. Embora existam cristãos ricos, não deve haver cristãos ricos que se esbaldam na sua riqueza. Cristãos de classe média e alta não são obrigados a distribuir toda a sua fortuna, contudo, devem investi-las em boas obras e não no seu próprio conforto. A riqueza é nociva se ela for usada para os nossos próprios desejos. Nós não devemos acumular riqueza se o propósito é dizer: alma, armazenastes muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe. Alegra-te. Jesus falou isso para quem? Louco? Vamos pedir a sua alma. O que adianta tudo isso? O bom mordomo de Deus sabe que a riqueza, se administrada corretamente, produzirá mais boas obras ao longo do tempo do que se ela for doada toda de uma vez para as obras de beneficência. Então, a ideia do autor é que o cristão, que pela misericórdia de Deus recebeu riquezas, ele deve usar disso para exercer o ministério de misericórdia. O cristão rico deve se lembrar de que o chamado ao contentamento por meio de um estilo de vida moderado foi feito também a ele. Assim como aqueles cristãos que têm pouco. Em 1 Timóteo 6 a 8, Paulo instrui o pobre a não se amargurar pela falta de riqueza, mas a se satisfazer com uma condição financeira modesta. E ele também instrui ao rico, nesse mesmo trecho, a não ser soberbo, mas a se satisfazer de bom grado com um padrão de vida mais modesto. E agora a pergunta interessante: como aplicar de forma prática esses princípios bíblicos ao nosso padrão de vida? Ao meu e ao dos irmãos? Como nós da Primeira Igreja Batista em Montemor aplicamos esses ensinos do apóstolo Paulo, do Senhor Jesus, de cristãos, servos fiéis de Deus ao longo da história em nossas vidas? O que significa vivermos de um modo apenas decente? Ele até usa uma pergunta, de certo modo,
Engraçado, né? O pastor deve gastar com um laptop para escrever os seus sermões? É correto uma família cristã ter 2 carros? Ou mesmo um carro só? Quanto que nós devemos doar aos necessitados? Talvez sejam perguntas que surjam a partir dessa ótica a respeito do doar e guardar. Em primeiro lugar, irmãos, o autor defende aqui que nós devemos ofertar de modo a sentir o fardo dos necessitados. Para mim, esse foi um dos pontos confrontadores desse ensino. Nós devemos ofertar de modo a sentir o fardo dos necessitados. Jonathan Edwards conversou com muitas pessoas que lhe disseram: não me sobra nada. Eu tenho apenas o suficiente para mim e para minha família. Edwards questionava: o que significa para você apenas o suficiente? Os ricos talvez digam que têm apenas o suficiente para si mesmos, para preservar a sua honra e dignidade, como é adequado à posição em que se encontram. Os pobres dirão que eles não têm quase nada. Os que se encontram no meio dirão que eles têm muito pouco, e assim não sobra nada para ninguém ajudar o pobre. Ou seja, as famílias adaptam o seu conceito do que é suficiente às expectativas da sua classe social. Irmãos, essa não é a maneira bíblica de estabelecer um padrão de vida. E aqui Jonathan Edwards propõe uma alternativa. Em muitos casos, segundo a regra do Evangelho, talvez sejamos obrigados a ajudar o nosso próximo quando não pudermos fazê-lo sem que isso traga sofrimento para nós mesmos. Se as dificuldades e as necessidades do próximo são muito maiores do que as nossas, e percebermos que eles não têm saída a não ser a nossa ajuda, temos de nos dispor a sofrer com ele e levar parte do seu fardo. De outro modo, como cumpriremos a ordem de carregar o fardo uns dos outros? Se nós vamos aliviar o fardo do próximo apenas quando isso não nos pesar, como nós vamos carregar o fardo do próximo se não queremos carregar fardo nenhum? Se vamos aliviar o fardo do próximo apenas quando isso não nos pesar, então, como carregaremos o fardo do próximo se não queremos carregar fardo nenhum? Essa ilustração é muito vívida. O pobre, irmãos, é alguém que carrega um fardo do desconforto, um fardo da inconveniência. Portanto, quando o cristão diz, eu não tenho como ajudar os pobres, o que ele está dizendo de fato é, se eu ajudar, eu terei de baixar o meu padrão de vida. Em outras palavras, um pouco do fardo do pobre cairia sobre o seu benfeitor. O benfeitor não poderia ter as esperadas férias, ou talvez trocar o seu carro pelo carro dos sonhos. Ora, não é exatamente isso que a Bíblia exige? Se o pobre não o sobrecarrega, nem diminui o seu padrão de vida de forma nenhuma, nós devemos ajudá-lo mais. Se o ministério de misericórdia não tem nos sobrecarregado ou diminuído o nosso padrão de vida, nós devemos ajudar mais. Isso era o ensino de Jonathan Edwards à luz das Escrituras. Esse princípio, irmãos, tem ramificações para todos nós. O que dizer de uma família rica que pode dar o dízimo de acordo com a sua renda, sem que o seu padrão de vida sofra uma vírgula que seja? Edwards diria que essa família deve ofertar mais. Será que essa família está carregando e sentindo um pouquinho do fardo do necessitado? Se ela não está sentindo o fardo do necessitado, se nós como igreja não estamos sentindo o fardo daqueles que precisam, que necessitam,
algo está errado. Nós temos de sentir o fardo dos nossos irmãos que estão em necessidade. Esse princípio também se aplica às pessoas que interpretam o ensino bíblico de que nós devemos dar apenas 10% da nossa renda aos pobres e ao Senhor. À luz de 1 Timóteo 6, de Hebreus 13:5, de Gálatas 6, como alguém que ganha $1 milhão por ano pode gastar os seus $900 mil com familiares, roupas e propriedades? Usar a lei do dízimo como base para tal comportamento é uma forma de farisaísmo, de hipocrisia. O dízimo era uma exigência da lei mosaica e foi confirmada por Jesus. Porém, o dízimo é somente um lembrete de que Deus é o dono dos nossos bens. O dízimo não pode ser usado como uma defesa contra as admoestações para ofertarmos segundo o modelo de Cristo. Nós cantamos hoje uma música que falava sobre isso. Cristo era rico. O que ele fez? Se fez pobre. Deu a sua vida por nós. Se fez homem. Lembra qual é a motivação para a misericórdia que nós estudamos na aula passada? Graça. Nós merecíamos isso da parte de Deus? Nós recebemos com abundância. Para toda a vida, toda a eternidade, salvação. Como um cristão que foi impactado pela graça é mesquinho. Não é misericordioso. Cristo foi muito além do dízimo. Cristo não deu os 10% do que ele tinha. Ele se deu por completo. Ele deu 100%. Ele não usou a lei do dízimo para se defender. Ele se entregou por inteiro. Por nós. Em segundo lugar, nós devemos manter somente os recursos necessários para nosso chamado e para as oportunidades do ministério. Então, lembrando, primeiro princípio, nós devemos ofertar de modo a sentir a necessidade, o fardo dos necessitados. O segundo é, nós devemos manter somente os recursos necessários para o nosso chamado e para as oportunidades do ministério. É preciso ter em mente aqui que misericórdia, ajuda e serviço são citados como dons espirituais. E nós sabemos que pessoas têm dons especiais e, portanto, são chamadas a trabalhar com pessoas pobres, com necessitados, com idosos, com deficientes e assim por diante. Outras não são chamadas a um ministério de misericórdia tão radical. Mas existe sempre um perigo quando nós falamos de dons espirituais. A Bíblia é clara que todos os cristãos são chamados a serem testemunhas de Cristo. Mas é evidente que apenas alguns têm o dom do evangelismo. Da mesma forma, todos os cristãos devem realizar obras de misericórdia. Mas apenas alguns têm um dom específico nesse ministério. Nesse caso, muitas vezes há o risco de cairmos em opostos. Em dois erros opostos. De um lado, nós podemos nos esquivar do ministério de misericórdia pensando assim, eu sinto muito, mas eu não tenho esse dom. Eu não consigo trabalhar com pessoas pobres. Eu não consigo trabalhar com pessoas necessitadas. Ou talvez, de um lado oposto, a gente se culpe, talvez a gente pense assim, talvez eu não entreguei a minha vida em ministérios impressionantes entre os necessitados das metrópoles. Eu não consigo ser assim, então eu sou um péssimo crente. O autor conta aqui de um jornal da região em que ele morava, que contou a história de uma família cristã de classe operária que abriu a sua casa para o sem-teto. Em 2 anos, eles receberam quase 50 pessoas em sua casinha apertada. Como resultado desse ministério, dessa família, em receber a classe operária na sua própria casa, mesmo sendo uma casa humilde, a família vivia num estado de pobreza. Será que esse é o modelo cristão para todas as famílias? Provavelmente não. Essa família tinha dons e chamados específicos que nem todas as famílias têm. Mas reconhecer essa diferença não é desculpa para negligenciarmos a nossa obrigação. Toda família cristã precisa abrir a sua casa
e alimentar os pobres. Está lá, a gente acabou de ler, Lucas 14. Quando você for convidar alguém, não convide os seus amigos, os seus vizinhos ricos, para que eles possam te retribuir. Convide quem? Os pobres, os necessitados, os deficientes, aqueles que não vão poder te retribuir. Toda família cristã deve ter o seu próprio ministério de misericórdia. Precisamos ter o cuidado de não inventar desculpas para escapar da nossa responsabilidade e nem também de vivermos sobre uma culpa eterna diante dos exemplos brilhantes de outras pessoas. Eu não posso largar tudo e viver no meio dos necessitados lá na Índia. Tudo bem, faça isso aqui, no seu lar, na sua sociedade, no local onde você está, na nossa igreja. Ao estender a mão ao necessitado, talvez descobramos um chamado que nos passava despercebido. A fim de realizar isso, é preciso haver desejo de realizá-lo, capacidade para realizá-lo e oportunidade para realizar esse ministério. O chamado só existe somente se esses três elementos estiverem presentes. Todos os cristãos são chamados a exercer misericórdia. Contudo, verifique a possibilidade de Deus estar chamando para um envolvimento mais profundo com pessoas carentes. Esse princípio é muito importante. Nenhuma família pode do nada simplesmente adotar medidas rigorosas para um estilo de vida simples. Isso talvez resultaria num ressentimento e numa profunda confusão. O autor aqui não está querendo dizer que amanhã é para você esvaziar a sua conta, vender todos os seus móveis e morar num barraco. Não é isso. O viver sacrificial será frutífero e saudável apenas quando a família tiver um ministério específico em mente. Os cristãos que baixam o padrão de vida com o objetivo de iniciar um trabalho entre pessoas carentes encontram um crescimento espiritual para si e para os seus familiares. O propósito do sacrifício, então, será claro para essa família. No entanto, sem um chamado específico para esse ministério, seria totalmente contraproducente uma família baixar o seu padrão de vida de forma repentina e drástica, motivada apenas por um sentimento de culpa, mesmo que isso fosse resultante de um estudo da Bíblia. Irmãos, como é difícil encontrar esse equilíbrio. Por um lado, seria muito fácil não encontrar maneiras para realizar obras de misericórdia e continuar a nossa vida confortável e descomprometida. Esse é um risco. Mas, por outro lado, também seria muito fácil destruir a nossa família, especialmente talvez os nossos filhos, obrigando-os a levar uma vida de sacrifícios para a qual eles ainda não estejam preparados nem sejam chamados. Esse equilíbrio é uma linha tênue, demanda sabedoria divina. Por fim, em terceiro lugar, não podemos ser generosos a ponto de nós e nossa família nos tornarmos um peso para outros. Não podemos ser generosos a ponto de nós e nossa família nos tornarmos um peso para outros. Nós vimos que o John Newton, teólogo lá da antiguidade, ele desencorajava o investimento excessivo em poupança ou aposentadoria. Na visão dele, isso não era saudável, porque isso produziria em nós um sentimento de conforto, de que eu tenho muito, e isso é perigoso. Mesmo assim, a sabedoria nos ensina que não devemos doar nosso dinheiro de modo que mais tarde, nós ou nossos filhos nos tornemos um fardo para outros. De várias maneiras, esse também é um equilíbrio difícil de ser encontrado. Muitos cristãos ensinam que comprar um plano de saúde ou fazer um seguro é falta de confiança em Deus. Contudo, Provérbios elogia a formiga. Ele fala assim: faz provisão do seu mantimento no verão. O sábio elogia a formiga por isso. Quem não cuida dos seus tem negado a fé e é pior que um descrente. Paulo fala isso em 1 Timóteo 5,8. Segundo esse teólogo, nós não deveríamos guardar muito dinheiro, mas na época em que ele falava isso, ele não tinha também ideia de como as nossas despesas eram nos dias atuais. Portanto, essa questão de quanto guardar
é algo que tem que ser avaliado por cada família, por cada sociedade, por cada pessoa, por cada cristão. No entanto, nós devemos sempre lembrar a nossa consciência de que somos sempre propensos a investir mais em nossa família do que nos pobres. Em um sermão cujo tema era Ajuda aos Pobres, Thomas Gaudi, em resposta à objeção, se eu for muito generoso em minhas ofertas, talvez eu fique necessitado antes de morrer, ele disse o seguinte: quem dá ao pobre não terá falta. Isso é Provérbios 28, 27. O pobre tem direito a uma parte dos teus bens, tanto quanto os teus filhos, os biológicos. Porém, há uma parte menor que a destes. Em relação a essa parte dos bens do rico, da qual ele pode abrir mão, o Espírito de Deus a considera direito do pobre, a quem ela pertence. Pois o Espírito diz: não negues o bem a quem tenha direito, se estiver em teu poder fazê-lo. Provérbios 3, 27. Ao comentar esse versículo, um dos pais da igreja afirmou. Muito interessante essa frase, preste atenção. É o pão do faminto que mofa na tua despensa. É a roupa do nu que está pendurada inutilmente em teu guarda-roupa. É o ouro do pobre que enferruja em teu cofre. Portanto, tua ajuda ao necessitado não é apenas um gesto de misericórdia que decides fazer ou não, mas é também um ato de justiça que és obrigado a cumprir. Quantos de nós já não tivemos comida, né, que estragou nas nossas despensas? Que poderia estar no lar de uma família que precisa. Roupas que estão lá pegando pó, enquanto tem pessoas que estão precisando. Joias, né, coisas ali acumuladas, que a gente usa muito pouco, poderiam estar sendo usadas para o ministério de misericórdia. Justiça, talvez esse seja o resumo do chamado aos cristãos para viver uma vida simples. Um viver justo. O viver simples é um termo útil, mas ele sugere que esse estilo de vida é uma opção. Também pode se tornar um exercício abstrato de autonegação e um fim em si mesmo, e não ser um meio para o fim do ministério direto. A ajuda ao necessitado não é apenas um gesto de misericórdia. Quando nós fazemos isso, nós estamos também exercendo um ato de justiça, que nos é um dever. Não é simplesmente algo opcional, mas é um chamado que a palavra de Deus nos faz de, como cristãos, exercermos esse ministério de misericórdia. Amém, irmãos? Muito bom. Mexeu comigo estudar sobre esse tema. Nos tira da zona de conforto, né? Nós devemos doar até o ponto de sentir o fardo dos necessitados. Isso é a palavra de Deus, não é invento humano. Deus nos ajude nesse ministério. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo cuidado do Senhor conosco e nos ensinaram, Pai, a respeito desse chamado que temos como cristãos a exercer a misericórdia, Deus, de modo prático, em nossa igreja, em nossa sociedade, por meio da obediência a Ti e dos Teus ensinos. Ó Deus, obrigado por hoje aprendermos sobre esse equilíbrio, Pai, entre doar e guardar. Nos ajude, Pai. Cada uma de nossas famílias tem demandas diferentes, tem situações diferentes, contextos diferentes. Mas nos dá, Pai, a Tua sabedoria para que compreendamos, ó Pai, à luz da Bíblia, como podemos viver de modo justo, de modo que usemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem provido a nós, os nossos recursos, para glorificar ao Senhor e para a expansão do Teu reino. Nos ajude, ó Deus, a abrirmos mão, Pai, do nosso conforto, dos requintes da nossa vida, muitas vezes passam despercebidos, para que também ajudemos, Pai, aqueles que necessitam, em nosso meio, no meio da nossa sociedade, a serem supridas as suas necessidades. Que o Senhor use nossas famílias, Pai, para cuidar dessas pessoas que carecem e que, de fato, isso seja
intenso em nosso viver diário. Nos ajuda, Pai, nesse aspecto, com a Tua sabedoria. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Deus abençoe e bom domingo.